E aí, moçada, de novo aqui no nosso canal Química com Soró. Que prazer para mais uma aula, uma aula sobre propriedades aí, uma aula sobre propriedades coligativas, né? Assunto clássico nos grandes vestibulares. Tudo bem? Então vejam, o que são propriedades coligativas? São propriedades que dependem exclusivamente do número de partículas, o quê? Dispersas, né? Número de partículas dispersas, tá certo? Não interessa a natureza, e sim o número de partículas dispersas, tá? No meu canal tem uma aula de cálculo do número de partículas, o quê? Dispersas, legal? A primeira propriedade que a gente vai ver aqui, vocês vão ver de vestibular, é a tonoscopia. Tonos, pressão, copia, estudo. Então, o que é a tonoscopia? É a diminuição, né? É a diminuição da pressão de vapor do solvente pela adição de um soluto, né? Pela adição de um soluto, olha que legal, ó, olha que legal, um soluto, adição de um soluto, certo? Não volátil, adição de um soluto não volátil, certo? Então, pressão máxima, a tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor do solvente, tá? Pela adição de um soluto não volátil, certo? Pressão de vapor, a pressão exercida do vapor é sobre a superfície do líquido, né? Um sistema em equilíbrio. No canal também tem uma aula de pressão de vapor, legal? Muito bem, ó. Então, vamos aí ao nosso primeiro quê? A nossa primeira situação. Eu peguei aqui a água destilada, água pura, ó, água destilada. Ó, água pura a 30 graus Celsius, tá? A pressão de vapor da água pura é 31, quanto? 82 milímetros de mercúrio. Legal? A adição de 1 mol de glicose, a adição de 1 mol desse soluto molecular faz com que a pressão de vapor da água fique em 31,26. Então, houve uma diminuição de 0,56 aqui. Vocês concordam com o professor? Olha que legal. Então, a adição de um soluto não volátil diminui quem? Diminui a pressão máxima de vapor. Né? Então, é muito fácil você entender por onde que a água evapora mais fácil. Na água do rio ou na água do mar? Vai pensando aí, certo? Olha que legal. Se eu adicionar 1 mol de sacarose, outro soluto que molecular, olha que lindo, turma, a pressão de vapor da água vai ser a mesma que na solução de quem? De glicose. A de sacarose, a pressão de vapor da água na solução de aquosa de sacarose tem o mesmo valor da pressão máxima de vapor da água na solução de glicose. Por quê? Porque os dois são solutos o quê? São solutos moleculares, não é? A adição de glicose na água, ela apenas o quê? Dissolve na água, né? Ela apenas dissolve na água, certo? Então, quanto eu vou ter no final? 1 mol de glicose. O número de partículas dispersas é igual ao número de partículas o quê? Inicialmente dissolvidas. Se você jogar a sacarose, a sacarose em água, ela também apenas vai o quê? Apenas dissolver, não vai dissociar. Então, quanto eu vou ter no final? 1 mol de sacarose. O número de partículas dispersas é igual ao número de partículas inicialmente o quê? Inicialmente dissolvidas. Legal ou não? Então vejam, a quantidade de partículas dispersas sendo a mesma, a pressão de vapor da água é a mesma, certo? Agora, olha que lindo. A adição de quem? A adição de 1 mol de sal de cozinha na água, né? De cloreto de sódio, que é o principal, é maneira de falar, né? O principal componente do sal de cozinha, vai fazer com que a pressão de vapor da água fique em 30,07. Olha só que doideira. Se a água pura tem 31, quanto? 82, tá? Esta variação para quem? Para a solução aquosa de 1 mol de quem? De cloreto de sódio, faz diminuir em 1,12 a pressão de vapor da água. Diminui em 1,12. Ô professor, peraí. 1,12 é o dobro de 0,56. É óbvio. Por quê? Por que é óbvio essa variação sendo o dobro? Porque NaCl em água vai formar quem? Vai formar Na+, mais quem? Cl-. Então eu vou ter 1 mol de sódio, 1 mol de íons de sódio e 1 mol de íons cloreto. Portanto, o número de partículas dispersas, 2 mols.
né? Então, o número de partículas dispersas é o dobro do número de partículas inicialmente dissolvidas. Portanto, se o número de partículas dispersas é o dobro aqui, em relação às outras duas, a variação da pressão máxima de vapor do solvente puro em relação à do NaCl também vai ser o dobro. Ah, entendi, professor. Então é proporcional ao número de partículas dispersas. Claro, essa é a ideia da tonoscopia. Sim? E por que há diminuição da pressão máxima de vapor? Porque existe, né? Quando você dissolve quem? Quando você dissolve o soluto no solvente, há o quê? Há forças de interação entre soluto e solvente. E quanto mais intensas são essas forças, né, menor é a probabilidade, né? Menor é a pressão de quem? De vapor do solvente. Tá certo ou não? Lindo, né? Lindo. Agora, olha só. Olha só a ebulioscopia. Ebulioscopia quer dizer o quê? Fervura, estudo da fervura. Então, a ideia é a mesma. O que é ebulioscopia? É o aumento de quem? Da temperatura de ebulição do solvente, né? É o aumento da temperatura de ebulição do solvente pela adição de um soluto quê? De um soluto não volátil, né? De um soluto não volátil. Agora, o que acontece? O ponto de ebulição da água vai aumentar. Então, por exemplo, né, a pressão atmosférica, a pressão de 1 atm, tá? Na pressão de 1 atm, certo? Na pressão de 1 atm, certo? 1 atm, na pressão de 1 atm, tá? A pressão de 1 atm, a água ferve a que temperatura? A água ferve a 100 graus Celsius, percebeu? 100 graus Celsius. Então, a água pura, 1 kg de água pura, certo? Pegando sempre o que? A gente estuda sempre em relação a quem? Vocês perceberam? Em relação a 1 kg, tá? Padrão, certo? Se bem que o ponto de ebulição é uma propriedade que não depende do que? Da quantidade de quem? Do solvente, né? Mas a relação que a gente faz é sempre mol por quilo, tá? Esse é outro detalhe, a relação é sempre mol por quilo, certo? A adição de 1 mol de quem? A adição de 1 mol de quem? De glicose, faz com que a água que ferve a quanto? 100 graus Celsius em 1 atm, né, na pressão de 1 atm, tá? Ela vai ferver a quanto? 100,52. Há um aumento de 0 quanto? 52. Vejam, a adição de 1 mol de sacarose, faz a água também ferver a que temperatura? 100,52. A temperatura de ebulição da solução aquosa de sacarose é a mesma que a temperatura de ebulição da água na solução de glicose. Por quê? Porque o número de partículas dispersas no final é o mesmo. Agora, NaCl, quantos mols de partículas dispersas tem no final? 2 mols, não foi isso que eu te mostrei ali na tonoscopia? Portanto, olha qual que seria o ponto de ebulição da água numa solução aquosa, de 1 mol de NaCl. 101, quanto? 4. 101,4, se vocês olharem, se eu sair da água pura e vier para onde? Para onde? Para a solução de NaCl, a variação é de 1,14, né? Certo? Olha lá, 1,14, é o dobro, né? É o dobro, certo? 1,14, 1,04, né? Perdão, certo? 1,04. Então, a variação é 1,04, é o dobro de 0 quanto? De 0,52. Tá certo ou não? Então, vejam, 1,04 é a variação, né? É o aumento da temperatura de quem? De ebulição do solvente, da água, em relação à adição de quem? De 1 mol de NaCl. Então, vejam, a variação é proporcional ao número de partículas, o quê? Ao número de partículas dispersas. Legal? Certo? Então, você vai me responder o seguinte. Qual a temperatura de ebulição aqui, ó, dessa solução de 1 mol de sulfato de alumínio? Qual vai ser a temperatura de ebulição aqui? Você pode me dizer ou não? Então, sulfato de quem? De alumínio. É um sal, né? Dissocia em quem? Em 2 íons alumínio e 3 íons o quê? 3 íons sulfato. Portanto, qual que é o número de partículas dispersas? 5. Você vai ter 5 mols de partículas o quê? 5 mols de partículas dispersas. Ora, água pura ferve a quanto? 100. Água com glicose, 0,52. Água com sacarose, 0,52. Água com sal de cozinha, 1,04. Está dando o dobro, porque tem o dobro de partículas o quê? Dispersas em relação à sacarose e à glicose. Ora, então o ponto de ebulição vai ser
Vejam, 5 vezes 0 quanto? 52. 0,52, tá? Vai dar uma variação de quanto para vocês aí, ó? Se você fizer a conta, vai dar 2, quanto? 2,6, não é? Certo? 5 vezes 2 é 10, vai 1, 25, 26, 2,6. Portanto, o ponto de ebulição da água aqui vai ser de quanto? 102,6 graus Celsius. Beleza? A variação de 2,6. Então vejam, a variação, né? Desculpa, eu estava aqui em cima. Então, o ponto de ebulição da água é de quanto? 102,6. Então vejam, a variação é de 2,6. 5 vezes 0,52, que é a menor variação que você vai ter em relação à adição de quem? De quem? Do soluto o quê? Do soluto não volátil glicose, que não vai dissociar na água. Tá certo? Deu para entender a ideia? Então, a ideia é sempre você o quê? Encontrar o número de partículas dispersas e multiplicar por quem? Pela variação de quem? Pela variação da temperatura de ebulição em relação a quem? Ao número de partículas o quê? Dispersas. Deu para entender? Sim? Então, 5 vezes 0,52, 2,6. Portanto, o ponto de ebulição é quanto? O ponto de ebulição é de 2, quanto? 102,6. Então, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de quem? De ebulição do solvente pela adição de um soluto que não volátil, tá? Não volátil, tá? Então, isso é proporcional ao número de partículas o quê? Ao número de partículas dispersas. Tá legal? Sim? Então, lembrando dessas duas o quê? Propriedades, as duas primeiras propriedades coligativas. Então, tonoscopia, tá? É a diminuição da pressão máxima de vapor do solvente. Isto é, quanto mais concentrado, quanto maior o número de partículas dispersas, o que acontece? Maior vai ser a variação. Então, num gráfico, né? Se você pegar no gráfico, tá? Se nós pegarmos um gráfico da pressão, né, de vapor em função de quem? Da temperatura, nós temos a curva da pressão de vapor de quem? Da água pura, sim ou não? Sim? Se nós pegarmos então a da água com um soluto volátil, o que vai acontecer? A curva vai ficar o quê? A curva da solução vai ficar mais para onde? Mais para a direita. Por que isso? Porque numa mesma o quê? Numa mesma temperatura, né? Numa mesma temperatura, olha que legal, a pressão máxima de quem? De vapor de quem? Do solvente puro é maior do que na solução. Lindo, né? Lindo, não é lindo? E outra, olha outro detalhe. Numa mesma pressão, o ponto de ebulição de quem? O ponto de ebulição do solvente puro é menor que o ponto de ebulição de quem? Do solvente na solução, tá? Então percebam, olha que coisa linda para fechar nossa aula com chave de ouro. Olha que coisa linda. O solvente puro, ele tem um ponto de ebulição o quê? Menor do que na solução o quê? Aquosa. Quem tem ponto de ebulição menor tem pressão de vapor o quê? Maior, né? Então vejam que a água pura, ela tem um ponto de ebulição menor que da solução, mas tem a pressão de vapor o quê? Maior que da pressão de vapor dela na solução, tá? Então, pressão de vapor maior, ponto de ebulição o quê? Menor. Então, quanto mais para a direita eu colocar a minha curva, o que acontece? Mais concentrado é a solução. Isso é, aumenta o número de partículas o quê? De partículas dispersas. Aumenta o número de partículas dispersas. Então, quanto mais para a direita eu tenho a curva, olha o detalhe, quanto mais para a direita está indo a curva, né? Quanto mais para a direita está indo essa curva, o que acontece? O ponto de ebulição vai o quê? Vai aumentando, vocês percebem não? Certo? Porque ela vai ficando mais concentrada. Deu para entender a ideia desse gráfico? Sim? Então, essa é a ideia. Então, quanto maior o número de partículas dispersas, maior o ponto de ebulição, certo? E menor é a pressão de quem? De vapor. É um gráfico importantíssimo para vocês guardarem, né, para as próximas aulas aí que a gente vai fazer de propriedade coligativa. Valeu, moçada? Até a próxima.